Olá, professor Leandro. Olá, colegas. Nós somos o grupo 7 e nós vamos apresentar sobre as vértebras. Bom, a coluna vertebral tem habitualmente 33 vértebras organizadas em 5 regiões, sendo 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais que se fundem e formam o sacro e 4 coxígeas que se fundem e formam o cóccix. Bom, nós vamos começar pelas vértebras cervicais. Aqui nós temos a primeira vértebra cervical, C1, também chamada de atlas e uma vista superior. O atlas é uma vértebra atípica porque, como nós podemos perceber, ela não possui corpo nem processo espinhoso. Ela possui um par de massas laterais que ocupam o lugar de um corpo. Essas massas laterais é composta pelo processo transverso, face articular superior e forame transversário. Uma característica importante é que o processo transverso, perforado pelo forame transversário, é marcante somente nas vértebras cervicais. E nós podemos ver também que aqui possui um arco anterior, um arco posterior e um forame vertebral, que por ele passa a médula espinal. Já na vista inferior do atlas, nós visualizamos a face articular inferior e os outros processos se repetem. Vale ressaltar que pelo forame transversário atravessam as artérias vertebrais e suas veias acompanhantes, exceto na vértebra C7, por onde passam apenas as veias acessórias. Bom, aqui nós temos a segunda vértebra cervical, também chamada de áxis, em uma vista póstero-superior. O áxis é uma vértebra atípica também, e sua característica singular é o seu dente, o dente do áxis, que se projeta para cima do seu corpo e é circundado pelo atlas. Ou seja, o atlas gira sobre o áxis, o movimento de dizer não com a cabeça, sobre as faces articulares superiores do áxis. Aqui vemos a face articular superior, então aqui temos as faces articulares superiores. Nós vemos também o processo articular inferior, o processo transverso, como sabemos que nas vértebras cervicais é perforado pelo forame transversário, e o processo espinhoso, que uma característica marcante das vértebras cervicais é ter esse processo espinhoso bífido. Já numa vista anterior do áxis, nós podemos ver o dente do áxis com sua face articular anterior para articular com o arco anterior do atlas, bem como o pedículo do arco vertebral, o processo transverso, o corpo vertebral e as faces articulares inferiores para articular com a vértebra C3, aqui as faces articulares inferiores, bem como a face articular superior, como dito, para articular com o atlas. Nós vamos falar sobre as vértebras cervicais típicas, que vão de C3 a C6. Aqui temos a vértebra cervical C3 em uma vista inferior, onde podemos ver que, como uma vértebra típica, ela possui um corpo vertebral, um arco vertebral que é conformado por pedículo, temos aqui os pedículos, e a lâmina do arco vertebral. E aqui também podemos ver o processo articular inferior, com as suas faces articulares, são 2, e também possuímos 2 processos articulares superiores com suas faces articulares, porém, nessa vista não dá para ver. Temos também aqui o processo espinhoso bífido, característica de uma vértebra cervical, o forame vertebral, que por ele passa a médula espinal. Temos também um processo transverso, que neste caso das vértebras cervicais típicas possui um tubérculo posterior e um tubérculo anterior, bem como o forame transversário. Já aqui, nós podemos ver a vértebra cervical C4 em uma vista superior, onde podemos ver o corpo vertebral, aqui, os processos articulares superiores, que são esses, com as suas faces articulares, que são essas, e podemos ver aqui abaixo o processo articular inferior. Bom, já aqui numa vista anterior de C4, nós podemos ver a face articular dessa vértebra, podemos ver as faces articulares dos processos articulares inferiores, podemos ver o corpo vertebral, o processo espinhoso bífido, característico de uma vértebra cervical típica, o forame transversário e o processo transverso, que numa vértebra cervical típica possui um tubérculo posterior e um tubérculo anterior.
Bom, aqui nessa imagem nós temos a vista anterior da vértebra cervical C7, onde podemos perceber os processos articulares superiores, o forame transversário com septo característico somente da vértebra C7, o corpo vertebral e o processo transverso com o tubérculo posterior e o tubérculo anterior característico das vértebras cervicais típicas. Bom, aqui temos nesta imagem uma vista superior da vértebra cervical C7 e podemos observar que esta vértebra possui os mesmos componentes de uma vértebra típica. Entretanto, é considerada atípica, pois seu processo espinhoso é longo, é proeminente, já que esta é a última vértebra cervical. Então, seu processo espinhoso se assemelha ao processo espinhoso das vértebras torácicas. Vale ressaltar que ele pode ser facilmente palpável na região posterior do pescoço, quando a pessoa faz uma flexão da cabeça. Podemos observar aqui também um forame vertebral, um corpo vertebral, um arco vertebral que é composto pela lâmina do arco vertebral e pedículo do arco vertebral, um forame transversário, aqui um forame transversário com septo, processos articulares superiores com as suas faces articulares, um processo transverso e processos articulares inferiores. Agora nós vamos falar das vértebras torácicas. Elas estão localizadas na parte superior do dorso e nelas se fixam as costelas. Dessa forma, as principais características das vértebras torácicas são as fóveas costais para a articulação com as costelas. Nesta vista superior de T4, nós não podemos observar as fóveas costais, só em outra vista. Aqui podemos ver o processo espinhoso, que característica de uma vértebra torácica é oblíquo, é longo. Podemos ver as faces articulares superiores, os arcos, que são conformados pelas lâminas do arco vertebral e pelos pedículos do arco vertebral, o forame vertebral e o corpo vertebral. Já nessa vista lateral de T4, podemos observar as fóveas costais, muito importantes para a articulação com as costelas, o processo transverso, o pedículo do arco vertebral, o processo articular superior com sua face articular, o corpo vertebral, o processo articular inferior também com sua face articular e o processo espinhoso longo, oblíquo, característico de uma vértebra torácica típica. Já nessa imagem, nós podemos observar uma vista lateral de T12 e podemos ver que a maior parte da transição nas características da região torácica para a região lombar ocorre em T12, uma vez que ela possui fóvea costal e processo articular, porém, na sua parte inferior, ela não possui fóveas costais. Aqui vemos a fóvea costal, o processo articular superior com a sua face articular, o processo transverso, o processo articular inferior com sua face articular, o corpo vertebral e o processo espinhoso, que já se assemelha ao processo espinhoso de uma vértebra lombar. Bom, agora nós vamos falar sobre as vértebras lombares. E essas vértebras estão localizadas na região lombar, entre o tórax e o sacro, e uma característica marcante das vértebras lombares é que elas possuem um corpo vertebral grande, porque elas sustentam mais peso. Aqui nós temos a vista superior da vértebra lombar L2, podemos perceber o arco conformado pelos pedículos do arco vertebral, as lâminas do arco vertebral. Aqui nós temos os processos articulares superiores com as suas faces articulares, temos o processo costiforme, o forame vertebral e o processo espinhoso, que característico das vértebras lombares é um pouco mais quadrangular. Nessa imagem, nós temos uma vista lateral esquerda das vértebras lombares articuladas, e aqui podemos ver o pedículo do arco vertebral, o processo articular superior, o corpo vertebral maior, característico de uma vértebra lombar. Outra característica de uma vértebra lombar é o processo espinhoso mais quadrangular. Aqui podemos ver o processo articular inferior, a lâmina
do arco vertebral, a face articular para o sacro e aqui o forame intervertebral, que são esses forames. E eles possuem como limite, limite superior, o pedículo da vértebra superior, limite inferior, o pedículo da vértebra inferior, o limite anterior é composto pelo disco intervertebral, que estaria aqui, com os corpos das vértebras superior e inferior, e aqui o limite posterior é conformado pela articulação cigapofisária. E pelo forame intervertebral vai passar os nervos espinais. Já nessa vista posterior das vértebras L3 e L4 articuladas, podemos ver o corpo vertebral de L3, aqui o corpo vertebral de L4. Podemos ver os processos articulares superiores com suas faces articulares, os processos costiformes aqui de L3, os processos costiformes de L4, a lâmina do arco vertebral, aqui o processo articular inferior, né, os processos articulares inferiores e os processos espinhosos da vértebra L3, processo espinhoso da vértebra L4. Agora nós vamos falar do sacro. O sacro é formado por 5 vértebras sacrais que se fundem. Ele está situado entre os ossos do quadril e forma parte da cavidade pélvica. A metade inferior do sacro não sustenta peso, por isso seu volume é bem menor. Esse osso garante resistência e estabilidade à pelve. Aqui podemos ver o canal sacral, que é a continuação do canal vertebral no sacro. Contém o feixe de raízes dos nervos espinais originados abaixo da vértebra L1, conhecida como cauda equina. Na face pélvica, que é essa face aqui, nós podemos ver que há 4 pares de foramen sacrais anteriores, que também são chamados de foramens pélvicos, porque nós estamos na face pélvica. E por eles saem os ramos anteriores dos nervos espinais. Aqui podemos ver também a base do sacro e formada pela face superior de S1, aqui temos o corpo da vértebra S1, e é conformado também pelo processo articular superior, processos articulares superiores, que se articulam com os processos articulares inferiores da vértebra lombar, da quinta vértebra lombar. A margem projetada anteriormente do corpo de S1 é o promontório da base do sacro. Aqui podemos ver S2, S3, S4 e S5 articuladas, o ápice do sacro, o ângulo inferolateral e aqui temos as massas laterais. Já nessa vista póstero-superior do sacro, nós podemos observar melhor aqui o canal sacral, a incisura sacral superior, os processos articulares superiores com as suas faces articulares, a face auricular, a crista medial, o hiato sacral, a incisura sacrococcígea, os cornos do sacro, e aqui o do cóccix não dá para ver porque nós não temos a imagem do cóccix, o ângulo inferolateral, a crista lateral, e como nós estamos numa vista na face dorsal do sacro, nós podemos ver os 4 pares de foramen sacrais posteriores, também chamados de foramens dorsais, porque nós estamos na face dorsal. E saem deles os ramos posteriores dos nervos espinais. Temos aqui também a crista mediana, a crista sacral mediana, que representa os processos espinhosos rudimentares fundidos das 3 ou 4 vértebras sacrais superiores. Bom, agora nós vamos falar do cóccix. O cóccix é um pequeno osso triangular que é formado pela fusão das 4 vértebras coccígeas rudimentares. Aqui nós temos uma vista anterocranial do cóccix, onde podemos ver o processo transverso do cóccix, a base do cóccix e o ápice do cóccix.
Já aqui temos uma vista póstero-caudal do cóccix, onde vemos os cornos do cóccix, os processos transversos do cóccix e o ápice do cóccix. Bom, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada a todos.